E eu já começo dizendo, está tendo uma repercussão negativa aí essa postura do presidente Lula, pelo menos aí para a população que está vendo o presidente Lula não assinar esse acordo, essa questão aí envolvendo a paz, essa declaração final, né, da paz ali na Ucrânia. Como é que você, especialista, avalia? Pega mal, não pega mal? Por que o presidente Lula adota essa postura, Urian? Mais uma vez, bom dia. Oi, Yasmin, bom dia. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu acho que isso é péssimo para a reputação do Brasil. Foi algo que o presidente já tentou justificar no discurso dele no G7. Então, quando ele disse, por exemplo, que somente uma conferência internacional que seja reconhecida por partes, pelas duas partes, nos moldes das propostas do Brasil e da China, vai viabilizar a paz. Então ele já estava lá justificando a ausência do Brasil, porque sim, não é que o Brasil só não assinou essa carta, esse comunicado conjunto, como foi o caso também de outros países que também não assinaram, que foram Índia, Arábia Saudita, África do Sul, Emirados Árabes. O Brasil ele não esteve presente. A pessoa que foi para lá representar o Brasil foi a embaixadora do Brasil na Suíça. O Brasil sequer se deu ao trabalho de enviar uma delegação, enviar um ministro de Relações Exteriores, de enviar que fosse o vice-presidente, mas era uma maneira de você mostrar pelo menos um pouco de neutralidade, um pouco de disposição, mas preferiu se alinhar à China. A China, que é o grande parceiro da Rússia, é o país que só durante os últimos 2 anos cresceu aí 60% o comércio entre China e Rússia, tem lucrado bastante com essa guerra na Ucrânia. Então, mais uma vez, o presidente volta a igualar invasor e invadido. Lembrando que o Vladimir Putin, presidente da Rússia, ele é considerado internacionalmente um criminoso de guerra, ele tem um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional emitido contra ele por conta de deportação ilegal de crianças. Então nós não estamos falando de qualquer crime. Sim, existe toda uma visão pragmática de que o Brasil faz parte de órgãos internacionais juntamente com a Rússia, como é o caso do BRICS, do Banco dos BRICS também, que é presidido pela presidente Dilma Rousseff, que na semana passada, inclusive, postou uma foto com Vladimir Putin. Mas a gente vê exemplos de outros países, como é o caso da Índia, por exemplo, que também faz parte do BRICS e tem tido uma visão bastante pragmática em relação a tudo isso. A Índia tem comprado petróleo e gás russos bem mais baratos também, mas o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, agora, durante essas reuniões do G7, se encontrou com o presidente da Ucrânia, o Zelensky. Então, eu acredito que os moldes da neutralidade que o Brasil poderia ter, poderia ser inspirado na Índia, por exemplo. Só que o que a gente vê na prática é um discurso muito bonito, muito de purpurina, de defesa da democracia dentro do Brasil, mas parece que isso não vale para os parceiros que o país tem lá fora. Então, essa inconsistência que eu acho que tem incomodado as pessoas. Pois é, Urian, aqui no nosso chat, inclusive, tem gente falando exatamente sobre essa postura do presidente Lula, porque vem defendendo o Brasil, tem aquelas prerrogativas, aqueles mandamentos, vamos dizer assim, de que não interferência, não conflito, neutralidade é um assunto que não é do governo do presidente Lula, é uma coisa de soberania nacional que preza por essa questão da imparcialidade, mas vem o presidente da República, e esses são questionamentos trazidos aqui no nosso chat, de que adotando essa postura, ele estaria adotando um lado indiretamente, vamos dizer assim, porque aí vem ao encontro do que você disse. O presidente Lula, ele falou que já tinha proposto ali junto com a China uma possibilidade de acordo para chegar à paz e tudo mais. E aí faço uma outra pergunta, Urian.
A Rússia também não estava não tinha nenhum representante, ou tinha, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, nessa cúpula ali de paz da Ucrânia. E a Rússia não está, também traz algum demérito para essa reunião ou não? É sim uma forma de tentar encontrar uma saída para uma solução pacífica para esse conflito que já se arrasta há tanto tempo? Eu acredito que era uma reunião, uma cúpula já organizada desde o começo para mostrar apoio ao Zelensky. Então, não acredito que nenhum tipo de solução possível, de proposta para a paz poderia ter saído dessa cúpula de fato. Foram mais de 160 países convidados, sendo que tinha talvez aí um pouco mais de 80 presentes. Então fizeram fotos no final com todos os representantes dos países, e o Zelensky ele tem usado isso como basicamente um argumento para dizer que pelo menos mais da metade do mundo está apoiando a Ucrânia. Então, de fato, é uma cúpula que foi organizada para isso, na qual os Estados Unidos, por exemplo, eles anunciaram por meio da Kamala Harris, vice-presidente do país, que iriam contribuir, além daquilo que foi combinado no G7, né, de 50 bilhões de dólares, por meio daqueles recursos congelados nos bancos ocidentais, recursos russos, que contribuiria com mais de 1,5 bilhão de dólares para a reconstrução da estrutura energética ucraniana que está sendo destruída pela Rússia. Mas isso somado, essa postura do Brasil em relação a isso, somado ao histórico do que tem sido a posição brasileira em relação a esse conflito, de um alinhamento, de um agrupamento com países que têm lucrado com a guerra do lado russo, eu digo, então, principalmente, como que você quer apresentar uma proposta de paz ao lado do país que mais tem se beneficiado economicamente dessa guerra? O Vladimir Putin e o Xi Jinping, presidente da China, se encontraram inúmeras vezes desde o começo dessa guerra. Logo quando a Rússia fez essa invasão ilegal à Ucrânia, os dois se encontraram e juraram uma parceria aí sem limites, meio que querendo dizer que um estaria ao lado do outro, não importa o que acontecesse. Então, é isso que não faz sentido. E, de novo, a gente pode fazer críticas à Ucrânia, devemos sempre fazer críticas a tudo que é errado também. Só que acontece que em nenhum momento é possível, moralmente falando, igualar invasor e invadido. Isso porque a Ucrânia era um país que estava lá, quieto, existe até uma justificativa por parte de alguns dizendo que não, a Ucrânia estava ameaçando entrar na OTAN, por isso foi que a Rússia invadiu. Só que esse argumento ele não cola. Isso porque o Vladimir Putin agora, nos últimos dias, ele até pegou e falou o seguinte, então faz o seguinte, vocês me dão essas quatro regiões que foram invadidas e eu fico com esses territórios e aí a gente acaba a guerra. Só que se o objetivo era a não entrada da Ucrânia na OTAN, essa proposta que ele faz agora de ficar com os 4 territórios mostra que o objetivo sempre foi expansionista. Então, eu acho que fica muito claro qual sempre foi o objetivo russo e quem é Vladimir Putin nessa história toda. E do mesmo jeito que o presidente ele consegue criticar de maneira muito firme outros países, como é o caso de Israel, ao cometer esses crimes de guerra que são cometidos em Gaza, esses ataques desproporcionais, eu acredito que precisaria sim de uma postura consistente em relação à Rússia nesse sentido. Só que aí a gente não consegue ver, porque ele não faz, Yasmin.
Surian, e essa parte eu achei interessante você dizer que agora Vladimir Putin começa a mostrar a real intenção dele. Ele fala que era por conta de, que a gente não quer que a Ucrânia entre na OTAN, mas ele está falando assim, não, se você me der alguns territórios, então a gente termina essa guerra. Então ele mostra realmente que a questão de expandir o território também está na pauta dele diante de todo esse cenário de guerra. Para a gente finalizar aqui, Urian, como é que você acha que depois dessa reunião aí, essa declaração aí de paz, que inclusive não foi unânime, né? Não teve a unanimidade dos países que participaram desse momento, como é que você acha que fica a questão da guerra? Ela fica enfraquecida ou ela muda de momento? Porque a guerra já tem muito tempo e ela foi mudando de momento ao longo desse tempo. Agora, diante desse momento aí, com essa declaração que, apesar de não ser unânime, tem um grande apoio à possibilidade de fim e chegar a um acordo de paz. Como é que é o momento agora da guerra entre Rússia e Ucrânia? Eu vejo, Yasmin, que essa declaração ela não muda muita coisa na prática, mas é uma maneira também de blindar a Ucrânia, porque por conta de duas coisas bastante importantes que estão acontecendo internacionalmente. Uma delas são as eleições no Parlamento Europeu. Então, a gente viu a extrema-direita ganhar muito terreno na Europa e alguns desses partidos da extrema-direita, não é o caso de todos, o da Giorgia Meloni, por exemplo, Fratelli d'Italia, que é a representante italiana, ele é um partido que é bastante pró-Ucrânia. Mas não é o caso de outros, como, por exemplo, o Rassemblement National, da Marine Le Pen da França, o Alternative für Deutschland. Eles são partidos que são acusados de terem um viés pró-Rússia. Então, a gente está falando de um parlamento europeu, talvez aí com tendências, por mais que ainda seja um grupo que não seja maioria absoluta, mas com tendências pró-Rússia. E isso é bastante preocupante. Nós estamos falando também de uma possível volta do Donald Trump aos Estados Unidos em novembro. Ele que é alguém que é bastante crítico da OTAN, que ameaça... já ameaçou no passado retirar os Estados Unidos da OTAN, o que deixaria os outros países europeus muito vulneráveis à Rússia também. Então, uma mensagem conjunta nesse sentido desses países que participaram dessa cúpula agora é muito importante, tanto para mandar uma mensagem contra o Putin, para o próprio Putin, quanto também para dar um pouco de segurança para aquela população ucraniana também, de que eles vão ter esse respaldo da OTAN, que eles vão ter esse respaldo da Europa, vão ter o respaldo dos Estados Unidos, que são os maiores apoiadores da Ucrânia. Então, nesse aspecto, é muito importante em um momento no qual a Rússia está fazendo bastante... tem ganhado território. Então, a Ucrânia ela precisa, nesse momento, de bastante armamentos, ela precisa que esses armamentos cheguem de maneira rápida para que eles possam continuar a se defender e tentar também recuperar aqueles territórios que foram ilegalmente tomados e ocupados pela Rússia.